Boa noite a todos, paz em nossos corações. A aula de hoje tem por objetivo, para vocês que são iniciantes no conhecimento da doutrina espírita, poderem fazer um paralelo entre algumas noções que vocês trazem do catolicismo, por exemplo, e aquilo que o espiritismo fala, revivendo o evangelho. Nós vamos falar de confissão e de comunhão. Costumam ser sacramentos, não é? Sacramentos da Igreja Católica, mas também os evangélicos utilizam. Então nós vamos ver o que podemos entender a esse respeito à luz da doutrina espírita. Sobre confissão, o que é confessar? Nós estudamos porque Jesus, certa vez, falou aos seus discípulos: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Jesus estava querendo estimular os seus seguidores a serem sinceros e a darem testemunho da sua confiança naquilo que ele ensinava, na missão dele. Ele era o Messias, trazia a mensagem espiritual. Mas sabe como é? A vida apresenta certas circunstâncias e de repente as pessoas não têm coragem de confessar aquilo em que creem. Então poderia ser que alguns seguidores de Jesus, diante das dificuldades do mundo, escondesse e não confessasse que era um seguidor do Cristo. Então Jesus diz isso: olha, se alguém confessar no sentido assim, de reconhecer, de testemunhar, se alguém testemunhar a meu respeito, a sua confiança em mim, então o Filho do Homem, eu, no plano espiritual, também o reconhecerei diante de Deus. Mas se a pessoa negar aqui na terra, é claro que Jesus não pode dizer essa pessoa é meu seguidor, porque a pessoa não o seguiu inteiramente, não é? Eu acho que até aí nós podemos aceitar o que seria confessar nessa passagem de Jesus. É declarar, revelar, é uma profissão de fé, é um testemunho. Mas confessar também pode ser quando a gente comenta com o pessoal: confessa aí, confessa. Quer dizer, diga a verdade, reconheça um erro, uma culpa, não é que a pessoa está querendo esconder. Então, às vezes, a gente fala de confessar assim. E esse confessar, reconhecer faltas, pode ser feito de 3 modos: intimamente, uns aos outros ou de público. Então, vamos lá. Intimamente. O apóstolo Paulo recomenda: examine-se a si mesmo o homem. Nós, seres humanos, podemos fazer um exame de consciência, examinar a nós mesmos, se estamos falhos, se estamos errando ou não. Cada um deve fazer isso, não é? Na sua consciência. Mas existe também aquela possibilidade de nós confessarmos orando, falando com Deus. E aí, neste ponto, em Lucas, nós temos uma parábola, uma história que Jesus contou. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu você sabe que era aquele que parecia seguir bem a lei, né? Entendia da lei dos israelitas e procurava cumprir tudo direitinho, pelo menos ele dizia. O publicano, o outro, era um coletor de impostos, era considerado gente de má vida, não é? Então subiram esses 2 homens ao templo para orar. Subiram porque o templo era lá no alto de uma colina. Então, por isso que Jesus diz: subiram ao templo para orar. O fariseu, posto em pé,
orava de si para si mesmo desta forma. Olha lá, ele mesmo, silenciosamente, dentro dele. Como é que ele orava? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo, a 10ª parte de tudo quanto ganho. Que oração, né? Ele está se exibindo, não está? Está falando bem de si mesmo. Agora, o publicano estava lá em pé, mas lá longe. Ele não chegou perto do altar. E ele nem ousava levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quando ele terminou de contar a história, Jesus disse: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós estamos aprendendo aí com Jesus, não é? Como é que a gente se confessa diante de Deus com humildade? Nenhum de nós é perfeito. Aquele fariseu achava que era melhor que os outros, que ele cumpria tudo direitinho, mas ele estava faltando com a caridade, não é? Ele não tinha amor ao próximo, estava cheio de orgulho. Já o publicano podia ter seus erros, mas ele estava pedindo misericórdia, e por isso ele recebeu o que fora pedir, não é? Então, intimamente, nós já vimos como é que a pessoa pode se confessar. Agora, uns aos outros. Tiago, na carta dele, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Convém a gente lembrar que, geralmente, no movimento espírita, vocês não vão escutar falar os pecados, os nossos pecados, por causa da conotação dessa palavra. Pecado parece que é aquele erro para com Deus, falhou com a lei divina, como se fosse uma grande ofensa, é um pecado. Essa conotação a gente não quer. E a gente vai na palavra, pecado quer dizer pecadere, cair o pé, falsear. É uma falha, é um erro, não é? Mas não é um pecado, como a gente costuma pensar, uma coisa sagrada, uma ofensa a Deus, uma coisa muito profunda, não é? Então Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Vamos traduzir? Vocês contem uns aos outros as suas falhas. Conversem uns com os outros. Confessem os seus erros, suas falhas, seus enganos. E orai uns pelos outros para serem curados. Porque quando a gente ora uns pelos outros, a gente emana fluidos, direciona fluidos, pode beneficiar as pessoas também. Não fazemos só o mal, podemos fazer o bem. Ainda falta examinar aquela confissão de público. João o Batista, ele conclamava as pessoas a uma mudança de pensamento, a se arrependerem, e aqueles que se arrependiam, ele os mergulhava no Rio Jordão. Mas as pessoas precisavam fazer uma declaração pública de arrependimento. É difícil, não é? Porque a gente, para com a gente mesmo, tudo bem, mas a gente falar diante de um público, eu errei nisto, eu fiz aquilo, é difícil. A pessoa precisa ter muita coragem, muita disposição. Eu costumo comparar assim, muita gente diz: se eu quiser eu deixo de fumar. Mas ela não se comprometeu, porque se ela vier de público e disser: a partir de agora eu não fumo mais, ela vai ter que cumprir. A dignidade dela pede, é a palavra dela empenhada, de público. Então a pessoa de público, ela não fala não, ela não promete não. Em algumas igrejas evangélicas, ainda o pessoal adota essa confissão pública.
A pessoa vem à frente, é convidada, quem quer dar o seu testemunho, e a pessoa vem e fala, eu fazia muita coisa errada, mas agora encontrei o Senhor Jesus, não é? Então, são modos de nós nos confessarmos. Mas surgiu a confissão auricular, na orelha, no ouvido do sacerdote. Isso não era usual, não se falava nisso. Mas surge no movimento do cristianismo. Entre os primitivos cristãos, eles não falavam de confissão auricular, não. Mas surgiu. Com que alegação? Por causa do quê? A pretexto do quê? Eles dizem, Jesus teria concedido aos apóstolos um poder especial para a remissão dos pecados que lhes fossem confessados. Será que Jesus fez isso? Eles dizem que sim, eles citam aquela passagem em que está escrito desta maneira: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mas sabem quando Jesus falou isso? Porque tirado isto do contexto, a gente não entende porque Jesus falou assim. Vamos ver como é a passagem inteira? Vamos ver. Se o teu irmão pecar contra ti, a questão é do pecado de um irmão, o erro de alguém contra nós. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Jesus está aconselhando como é que a gente vai proceder quando a gente acha que alguém falhou conosco, né? Então, se a gente acha que está ofendido, que alguém está falhando conosco, a gente vai conversar com a pessoa. Por que você está fazendo assim? Noto que você está diferente. Você deixou de me cumprimentar. Lá vai a gente procurar a conciliação. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Eles tinham um costume entre eles, de que quando algum problema surgia, que a gente conseguisse testemunhas para esclarecer o assunto. Às vezes é na família, não é? Na família a gente tem um problema, a gente não vai buscar alguém que a gente acha que tem influência, que pode ser ouvido, não é? A gente diz, vem cá me ajudar, a pessoa está fazendo isso, vem me ajudar, aconselhar. Então a gente pede testemunha, né? E se ele não os atender, diz-o à igreja. Jesus não tinha igreja nenhuma. Igreja era a palavra eclésia, significava assembleia, agrupamento. O agrupamento ao qual você pertence, não é? Às vezes é no serviço, às vezes é na família, às vezes é na religião. O agrupamento, né? Onde a coisa acontece, onde há o problema. Se ele não os atender, diz-o à igreja, ao agrupamento. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E Jesus está dizendo, olha, como é que eles tratavam os gentios, os estrangeiros? Separadamente. Eles não tinham muita relação. Publicano também não, era considerado gente de má vida. Então, quando Jesus diz assim, se ele não ouvir você, não ouvir pessoas, não ouvir o agrupamento, você considera ele como um estrangeiro, como um publicano, quer dizer, não mantenha relações. Você se reserva. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu, está claro? Se você tiver um problema com alguém e você cultivar preocupação, ressentimento, se você fizer isso, você está ligando na terra e ligando espiritualmente. Está ligado. Estabeleceu laços.
Agora, se você disser, deixa para lá, as pessoas têm seus problemas mesmo, não vou fazer questão. Você desligou no mundo terreno e desligou espiritualmente. Jesus está plenamente certo, não está? Jesus aconselhou, olha, se acontecer, você tenta tudo, se não for possível, você deixa para lá. Porque senão, se você liga na terra, liga no céu, liga espiritualmente. E se você desliga aqui no mundo, desliga também espiritualmente, é o melhor. Tá certo? Então até aí a gente entendeu, não é? Quando Jesus falou isso, ele não estava falando que era para confessar na orelha de ninguém. Ele estava dizendo para a gente procurar se conciliar com as pessoas e, se não fosse possível, desligar. Muito bom. Mas essas mesmas frases vão aparecer numa outra passagem. A gente precisa paciência, né, para acompanhar as coisas, senão a gente não entende. Existe uma outra passagem. Jesus estava conversando com os apóstolos, não é? E perguntou, o que falam por aí do Filho do Homem? Quer dizer, o que falam sobre mim? E os apóstolos disseram, uns dizem que tu és um dos antigos profetas, outros dizem que és João Batista ou Elias de volta. Não é? Muita coisa o povo falava. Jesus voltou a perguntar, e vocês, o que é que dizem de mim? Pedro foi muito inspirado. Ele tomou da palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus comentou, que feliz tu és, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne que tu revelou. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi sangue nem carne que te revelou. Pedro não recebeu a informação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, dos homens, de gente de carne e osso. Não. Ele recebeu do alto, com a sua mediunidade. Por isso Jesus disse, você é feliz, porque você recebeu isso do alto, não é? E quando Jesus falou, tu és pedra, por isso que Jesus tinha dado esse nome a ele, é porque os israelitas marcavam com pedras os lugares de manifestações espirituais. Tem aquele sonho especial, é o sonho de quem? Aquele que sonha que vê uma escada de anjo, o sonho de Jacó. É lindíssimo o sonho dele. Ele viu uma escada e anjos, mensageiros do Senhor, descendo e subindo por ela. É a comunicação, né? Entre o plano espiritual e o plano terreno. Ele viu isso no simbolismo de uma escada e dos mensageiros do Senhor descendo e voltando, né? Então, quando ele acordou daquele sonho, ele pegou uma pedra e colocou no lugar, porque ele queria marcar o lugar de uma manifestação espiritual. Então, sempre que eles querem marcar um local de manifestação, algum fato especial, eles usavam a pedra. Então, quando Jesus olhou Pedro, quando o conheceu, disse, tu és pedra. Quer dizer, tu és médium, tu és um marco de manifestações espirituais. E aqui Jesus está confirmando. Eu te digo que tu és Pedro, porque foi um neologismo que Jesus usou, não é? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja já sabemos que é agrupamento. Jesus vai edificar o seu agrupamento sobre a pedra que é Pedro. Mas Pedro ainda não iria negar a Jesus 3 vezes? Será que Pedro estava em condição de ser o fundamento do agrupamento de Jesus? Não é sobre Pedro. Então, sobre o que Jesus funda a sua igreja, o seu agrupamento? As manifestações espirituais. As portas do que é inferior, as portas do inferno, não prevalecem contra ela. Como é que os espíritos maus podem impedir os bons espíritos de se manifestarem, de trazerem a verdade, de falarem em nome de Jesus? Sobre a manifestação espiritual, a mediunidade, Jesus
estabelece o seu agrupamento. É o que une as pessoas. Quando vem as mensagens, quem gosta das mensagens, quem se interessa, quem entende, quem concorda, se une, não é? Então, esses bons espíritos voltam sempre a ensinar, a relembrar o que Jesus ensinou. Então, em torno da mediunidade, da manifestação, colocaram aqui, mas não era deste ponto, não é? Dar-te-ei as chaves do reino, é por isso que dizem que São Pedro é o porteiro do céu, não é? Dizem que ele tem as chaves. Ora, mas será que Jesus deu as chaves do reino só para Pedro? E nós? E nós? Se a gente não tiver as chaves, como é que a gente entra? Essas chaves não são exclusivas de Pedro. Jesus estava falando que ele ia ensinar as leis espirituais, para que eles conhecessem o mecanismo divino, para que eles soubessem como se comportar, como estabelecer comunicação com o alto. Jesus abriu isso para os seus discípulos, não é? Todos nós podemos ter as chaves do reino dos céus, claro. Se a gente não tiver acesso, a gente diz, é só para Pedro, né, meu Deus? Só para Pedro. Não, não. É para todos, não é? E naturalmente continua. Quando a gente tem esse conhecimento espiritual, das coisas espirituais, da comunicação espiritual, se a gente ligar na terra, está ligado no céu. Se a gente desligar na terra, está desligado no céu. Então nós não vemos aí nada de confissão auricular. Não tem recomendação de Jesus para um confessar na orelhinha do outro, não, não. Mesmo porque, vamos pensar um pouco, como é possível alguém aqui do mundo ter a certeza de que a pessoa que confessou falou a verdade? E que ela está realmente arrependida? Quem pode saber? A pessoa diz, me arrependo, chora tudo, né? Então diz, eu te absolvo. Pode saber, a consciência de cada um é inviolável, é só diante de Deus. Não podemos dominar as pessoas, controlar as pessoas de modo algum. Cada um responde diante de Deus segundo os seus atos. A lei de causa e efeito dá a cada um segundo suas obras. Então nós não temos no movimento espírita nenhum tipo de confissão. Mas nós temos as entrevistas, não é? Bom, entrevista é uma conversa fraterna. Confessai-vos uns aos outros os vossos erros. Essa é uma troca de ideias, mas absolutamente ninguém está lá para absolver os outros. E nem está apontando na orelhinha. Não, não. Nós somos discretos, não passamos adiante os problemas das pessoas, procuramos aconselhar, lembrar as leis divinas, estimular a pessoa a recomeçar, que ela vai encontrar amparo. É um aconselhamento fraterno, mas não tem nada como se fosse que aqui as pessoas estivessem investidas de poder para absolver as pessoas. Cada um vai se absolver conforme seus atos, não é? Bom, sobre confissão, eu acho que nós já vimos o mais importante. Por que a gente falou tanto? É para que nós saiamos daquelas ideias que nos foram inculcadas. E são coisas que não são necessárias, não são indispensáveis. Ninguém está investido por Deus dessa autoridade. Nós somos todos livres. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas também somos todos responsáveis. Somos livres e responsáveis. Cada um por si, né? Agora nós vamos ver a confissão. O que é que a gente pode entender sobre confissão à luz da doutrina espírita? Nós não temos esse sacramento. Nós não temos um ritual, nós não temos uma forma material para isso. Mas vamos ver o que existe no Evangelho e como é que a gente entende. Jesus certa vez se afirmou, eu sou o pão da vida. Jesus está falando, pão é o que alimenta, não é?
ele é alimento das almas. Das almas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Vocês vão permitir que a gente brinque um pouquinho. A gente é vampiro, é? Para tomar o sangue de Jesus? E a gente é carnívoro e antropófago para comer a carne de Jesus? Pera lá, mas Jesus falou, mas ele falava muito simbolicamente, hein? Ele mesmo explicou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Gente, não fica ao pé da letra, porque isso escandalizou o pessoal daquela época. Alguns diziam assim: mas como nós podemos comer a carne dele? Mas a gente já vai entender. Se é simbólico, a gente vai ver o que é que Jesus está falando. Ele diz que ele é um pão, alimento espiritual. Ele desceu do céu. Ele veio de planos espirituais superiores. O que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio oferecer o seu corpo, o seu sangue, quer dizer, a sua vida. A sua vida corpórea ele veio oferecer. Não a vida, dou a minha vida. Era o exemplo dele. Era o que ele fazia, o que ele vivia. Ele ofereceu para nós. Para que ele fez isso? Para que nós também pudéssemos viver espiritualmente. Porque viver no corpo, a gente levanta de manhã, a gente se alimenta, a gente higieniza o corpo, a gente vai trabalhar, a gente vem para casa, a gente dorme no dia seguinte. É muito repetitivo e só material. Nós precisamos viver espiritualmente. Nós cuidamos do corpo, vivemos a nossa vida material, mas vivemos espiritualmente, senão a gente não tem vida, é um morto-vivo. A gente está vivendo só para a matéria. E nós não somos matéria, nós somos seres espirituais, filhos de Deus. Então, nós precisamos nos alimentarmos de Jesus. Comer e beber Jesus significa assimilar seu ensino, seu exemplo. Trazermos para nós a conduta dele, o modo de pensar dele, o sentimento dele. A gente tem que se alimentar de Jesus, desse ideal. E é isso que se chama comungar. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Claro, se você se imbui do ideal do Cristo, você vive esse ideal. Agora, se você só fica assim, sabe, no intelecto, mas você não incorpora na sua vida, você até cita Jesus, mas você não vive Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Porque está com a pessoa, a fraternidade, o perdão, a castidade, o serviço ao semelhante, o cuidar de si espiritualmente, o pensar em Deus, reverenciar o Criador. Tudo isto é o ensinamento de Jesus. Se você entendeu, você vive isso. Continua Jesus oferecendo. Dessa vez foi na ceia pascual. Tomai, comei, isto é o meu corpo oferecido por vós. Bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Porque o Velho Testamento, sabe como é que chamava mesmo? Velha Aliança. Era uma aliança que Jeová tinha feito com o povo israelita. O povo israelita reconhecia Jeová como o único Deus, Deus único. Em compensação, esse Deus único ajudaria o povo a ser numeroso e a ser feliz. Foi um pacto, uma aliança que foi feita entre Jeová e o povo israelita. Mas quando veio Jesus, foi outra aliança.
foi outro pacto. É uma mensagem mais avançada. Tá? Então, por isso que Jesus fala que Ele é o sangue da nova aliança, que vai ser derramado em favor de muitos. Ele vai se sacrificar para que nós tenhamos um caminho para Deus, para que a gente se encontre com Deus, não é? E o Mestre termina nessa ceia pascual dizendo: fazei isto em memória de mim. Sem crítica, mas apenas para entendermos, muitas pessoas continuam fazendo uma cerimônia na qual eles comem um pãozinho e tomam vinho. Eles dizem que eles estão atendendo ao que Jesus falou: fazei isto em memória de mim. Mas não era o pão, não era o sangue representado no vinho, não. Era o ideal de Jesus, era o que ele representa. O pensamento e o sentimento e a ação de Jesus. Era isso que a gente devia fazer para o ideal de Jesus não morrer. O que não pode morrer é esse ideal de amor a Deus e ao próximo. Nós temos que nos alimentarmos de Jesus para vivermos esse ideal. Senão nós somos cristãos de rótulo, mas não somos cristãos verdadeiros. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Certamente, se nós observarmos os ensinos de Jesus, o que ele orientou, nós estaremos ligados a ele pelo sentimento. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus segue os mandamentos divinos, as leis divinas. Então ele está ligado ao amor divino, não é? Quando Jesus faz essa afirmativa, muita gente se apega aí e diz: está vendo? Jesus é um só com o Pai. Jesus e Deus são a mesma coisa. Ele falou: eu e o Pai somos um. Será que é verdade? Mas ele disse também: para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Jesus quer a nossa união com Ele, como Ele é unido com Deus. A gente vai ser Deus também? Claro que não. Então, o que Jesus estava querendo dizer quando Ele afirmou: eu e o Pai somos um? Jesus está plenamente integrado na vontade de Deus. Ele fala isso várias vezes. Eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Ele fala constantemente isso, que ele segue o que Deus quer. Ele é submisso. Ele está integrado na vontade divina. E ele deseja muito que nós também, os seus seguidores, nos integremos com ele, como ele é integrado com o Pai, porque aí será uma união perfeita. Pensaremos, sentiremos e faremos as mesmas coisas. É o anseio de união, de grande comunicação, porque comungar vem daí, de comunicar, não é? Então é assim que nós espíritas entendemos a questão de confissão e comunhão à luz da doutrina espírita, consultando passagens do Evangelho. Respeitamos as pessoas que pensam diferente e que agem diferente, mas o fazem até com muita fé, com muita sinceridade, com muito amor. Deus não vai nos separar por causa desta prática ou daquela prática. Deus não vai se impressionar com os rituais que possamos fazer.
Mas aquilo que nós pensarmos, sentirmos e fizermos, isso estará dentro das leis divinas, produzindo os efeitos para cada pessoa, não é? Então estaremos em comunhão com o Pai ou não? Estaremos unidos a Jesus ou não? E isso não depende de rótulo, não depende de grupo religioso. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha para tirar dúvida, porque este é um assunto, não é? Que mexe com alguns conceitos, algumas ideias e algumas práticas que nós trazíamos lá de longe. Damos um tempinho para pensarem, não é? E nós não nos ofendemos por se alguma pessoa discorda daquilo que estamos expondo. Cada pessoa aceita aquilo que tem condições de aceitar e tem direito de tirar suas dúvidas, não é? Eu acho que a gente tem que lembrar de Jesus que dizia: ouça quem tem ouvidos de ouvir e veja quem tem olhos de ver. Ele não podia impor, ele oferecia o ensinamento. Agora, cada pessoa é que ia trabalhar na sua mente com aqueles ensinamentos e ver o que podia aceitar, o que não podia aceitar, não é? Sim. Eu tenho muito conhecimento sobre o que está na Bíblia, mas o meu avô, que é uma pessoa muito católica, ele conhece a Bíblia praticamente de cada palavra. Sim. Ele disse que tem uma parte da Bíblia que diz que o menor que está no céu ainda é muito maior do que João Batista. Sim. O meu avô ainda disse, mas isso é verdade, o que será de nós? Não, mas é tão claro, eu acho que dá para explicar. Realmente existe essa passagem. Jesus está falando do João Batista para o público, do valor dele. Então Jesus diz assim: dos nascidos de mulher, não há maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está dizendo assim, dos espíritos que fizeram a evolução aqui na Terra, porque na Terra é que a gente nasce de mulher, né? Aqui na Terra é que existe esse processo. Então, muitos de nós espíritos estamos fazendo nossa evolução no planeta Terra. Nascemos de mulher. Muito bem. Desses que estão fazendo a evolução aqui na Terra, naquele tempo em que Jesus estava aqui, há 2000 anos atrás, não havia ninguém intelectual e moralmente fosse maior que João Batista. Ele representava, talvez, o máximo de desenvolvimento dos seres humanos naquela época. Porque ele era um homem corajoso, era um homem destemido, enérgico, era um homem bondoso, fraterno, ele entendia das leis divinas, ele era unido ao plano espiritual, ele tinha sido Elias numa reencarnação anterior, ele era uma grande pessoa, João o Batista, não é? Mas ele não era perfeito. Ele tinha mandado decapitar 400 sacerdotes de Baal lá no passado, quando ele era Elias, e agora ele estava sendo duro, invectivando o rei Herodes e a rainha Herodíades, porque eles estavam vivendo em adultério. Ele não tinha um tanto assim de compreensão, não é? Não sabia como, mas ele era formidável. Entre os homens, entre as criaturas humanas aqui da Terra, não tinha ninguém maior que ele. Igual podia ter, maior não. Agora, o menor no reino dos céus. E aí acho que Jesus usa um simbolismo de grande humildade para ele mesmo, não é? Porque o reino do céu, gente, nós estamos acostumados a pensar que termina em Jesus. Mas se os espíritos evoluem e existem essa infinidade do universo e de mundos e mundos, nossa, deve haver muitos espíritos cada vez mais elevados, cada vez mais elevados, cada vez mais elevados. Então talvez Jesus, governador do planeta Terra, com qualidades que nós nem alcançamos ainda, Jesus que para nós é o reflexo de Deus, não é? Mas Jesus se considera o menor no plano espiritual.
Porque existe gente mais evoluída ainda. Agora, vai explicar isso para quem tem Jesus como Deus. Mas o que Jesus falou está claro. Entre os nascidos de mulher, os que fazem evolução aqui na Terra, os espíritos terrenos, não há maior do que João Batista. Ele alcançou, é um belo exemplo. Né? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então isso refere-se ao desenvolvimento espiritual. Ao desenvolvimento espiritual. Alguma perguntinha mais? Será que vocês aceitaram tranquilamente tudo que nós dissemos, não ficaram nem com uma duvidazinha? Porque eu penso assim, olha, a gente vem de uma criação de livros, de ensinamentos, e a gente está chegando agora e encontrando outros. Eu penso que a cabeça da gente ferve um pouquinho, que a gente fica cheio de perguntas, não é? E tem direito. Antes de aceitar tudo, a gente tem que apalpar o terreno para ver se é firme, não é? Diga. Nós não vemos o Papa como o único representante de Deus na Terra. Eu acho que todos os grandes líderes religiosos que procuram, realmente são líderes religiosos sinceros, devotados, que vivem buscando a inspiração espiritual para socorrer a humanidade, eles são representantes de Deus aqui na Terra. Não só o Papa, não é? Entre os hindus, como era no passado, entre os egípcios, como nós temos no Japão e na China. Será que aqueles povos não têm um representante de Deus junto a eles? Então, realmente, há uma função. Agora, os católicos, eles centralizam no Papa. E eles respeitam, porque precisa haver uma hierarquia, eles sentem que precisa haver um comando, e eles centralizam no Papa. Se bem que não deveria ser o Papa sozinho, devia ser um colegiado. Porque uma pessoa só pode errar, não é? Eles falam da infalibilidade papal, mas o Papa já determinou, por exemplo, na Inquisição, falou contra Galileu, e sacrificaram Joana d'Arc, e uma porção de coisas que eles mesmos agora se penitenciam. Por quê? Eram ordens de pessoas, não eram ordens divinas. Mas são representações de igrejas. No movimento espírita, de repente o movimento espírita toma uma deliberação que não é a melhor. É a deliberação de Deus? Não é. É a deliberação das pessoas humanas que estão dirigindo um agrupamento, certo? Agora, ser representante, porque eles pensam, eles se apegam a certas passagens do Evangelho, a certas situações dos apóstolos, mas nós não temos nada contra a Igreja Católica, não. A Igreja Católica precisa existir, os evangélicos também, os budistas, os muçulmanos, porque é preciso cuidar das almas. E nós não podemos cuidar de todos, seria uma ignorância nossa, não é? Então, os grupos de pessoas elegem a religião que querem e obedecem a essa religião e creem nessa religião e cumprem os seus deveres, fazem o melhor que podem, certo? Porque realmente nós espíritas devemos, eu estou falando assim porque às vezes algum espírita não pensa dessa maneira. Há espíritas que são pessoas comuns, não têm um conhecimento maior de doutrina, formaram um centro espírita e lá eles entendem de uma certa maneira.
E eles querem impor daquela maneira e acham que é a única verdade. Não é. A verdade tem muitas faces. E as pessoas, conforme o seu grau de desenvolvimento, alcançam determinados aspectos da verdade ou não. Penso que a doutrina espírita até agora, porque a gente se interessa, a gente lê outras religiões, por que não? Conhecer, tem muitas coisas lindas nas outras religiões, ensinamentos maravilhosos de grandes mestres espirituais, em todas essas religiões. Então eu gosto de ler. Agora, em relação à coerência, à lógica e à correspondência com os fatos da vida espiritual, ainda não encontrei melhor do que o Espiritismo. Se aparecer, eu vou aderir. Só que o Espiritismo tem uma cláusula, é o progresso, não é? Diz que se houver alguma revelação nova que se possa realmente aceitar pela razão e de acordo com as pesquisas da ciência, se houver novas informações espirituais, o Espiritismo cresce com ela. O Espiritismo não é uma doutrina fechada, falou, está falado, é só isso. O que vem de fora não cabe aqui. Não, o Espiritismo são conhecimentos espirituais. As leis divinas abrangem as leis físicas, as leis do mundo material, mas também as leis do mundo moral. Então, esse conhecimento nosso sobre essas leis, ele está sempre em crescimento. Então, talvez não seja tão rápido, porque Moisés, 1.300 anos antes de Jesus, há 2.000 anos só, o grande mensageiro. Quando foi em 1857, não tinha feito ainda 2.000 anos, então houve a nova revelação, recapitulando Jesus, confirmando Jesus e abrindo um pouco mais de conhecimento. Então, se a doutrina espírita está conosco só há 150 anos, vocês acham que vem muita revelação nova já por aí? Não deu, o pessoal nem assimilou, não é verdade? Então, provavelmente vem aí mais 1.000 anos, 1.500 anos. Dá tempo da gente fazer umas 10 encarnações, para ir assimilando. E o progresso da ciência. Então, é assim que a gente vê. Agora, o conhecimento espírita sobre Deus e a existência da alma, isso aí toda religião tem, não tem? Depois nós vemos, mas não é só isso, tem o intercâmbio mediúnico, isso nem toda religião tem. A lei de causa e efeito, mas sem condenação, podendo haver reencarnação. Então, essas aberturas, essas informações da doutrina espírita, esse conjunto harmonioso, bem estruturado, é difícil de furar. É difícil de furar. Diga. Você acha que daqui a 2.000 anos, quando todos os seres humanos na Terra conseguirem seguir um com Deus, será um próximo Jesus Cristo, nos guiando para uma próxima evolução em cada objetivo? Sim, eu acredito que a humanidade recebe os mensageiros do Senhor periodicamente. Não sei se será outro ou se será o próprio Jesus trazendo informações mais avançadas. Porque Jesus, quando se despedia, ele disse: muita coisa eu tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar ainda. Não é que ele não soubesse, mas ele dosou o que era possível para a humanidade. Sim. Uma pergunta, mais um comentário sobre o que o senhor acabou de falar. Realmente eu concordo que esse conjunto de conhecimentos, essa sincronia, que o Espiritismo propõe, é difícil de combater, E eu acho que esse é um dos motivos de eu particularmente estar aqui. Com relação às outras religiões, não vejo que elas sejam certas ou erradas, mas dá para se medir uma distância muito grande que existe entre a palavra de Deus e a socialização dessa palavra pelo homem. É isso que prejudica
as pessoas que vão em busca do conhecimento da palavra de Deus. Verdade. É a religião viver aquilo que ela está pregando, não é? Mas é que os homens em torno da religião, os agrupamentos religiosos, eles começam a se estruturar, vira um jogo de poder. E é o que a gente batalha para que não haja no espiritismo. Uma das nossas vantagens é que o espiritismo não dá lucro. Ninguém ganha por se tornar espírita. Pelo contrário, a gente doa. Então, como não há oferta de lucros, de vantagens, os interesseiros não ficam. Ficam os idealistas. Podem não ser perfeitos, mas são idealistas, não é? Então, essa organização. Outra coisa, o movimento espírita, ele é autônomo, cada grupo é autônomo. Ninguém pode dizer, eu represento o espiritismo e eu mando. Não tem. Espiritismo é um movimento democrático e meio rebelde. Se o pessoal começa a querer passar uma ideia que a maioria não concorda, não concordamos. Não aderimos, não brigamos, mas eu faço como eu acho que é, faça você como você acha que é. Então uma casa espírita às vezes tem uma certa prática, a outra casa espírita tem outra prática, mas basicamente falam as mesmas verdades. E ninguém manda em ninguém. O espiritismo tem muito medo, o movimento espírita, de ter dono. Não pode ter dono, certo? Agora, a gente disputa muito a honra de servir. Porque por que o pessoal vem? Até o nosso filmador aqui, ele é voluntário. Os companheiros que ficam lá na secretaria, ali, são voluntários. Por que esse pessoal vem? O que eles estão querendo ganhar? Eles estão querendo ganhar uma consciência tranquila. Estou fazendo alguma coisa pela terra, pelo progresso e por mim mesmo. Eles querem também se desenvolver. Então, as pessoas vêm pelo ideal. O ideal de progresso e de amor ao próximo. Certo? Então, é isso que mantém o grupo, a união. E as mensagens espirituais que vêm. Então, as mensagens espirituais, nenhuma delas vai nos aconselhar a querermos ser mais do que o próximo, uns maiores que outros. Eles vão sempre nos falar da humildade, do amor ao próximo, do respeito, do dever, da necessidade de progredir, de perdoar, de não ficarmos presos, ligados pelas nossas animosidades. É isto que o Espiritismo vem falar. Quando a gente lê aqui o Evangelho, tudo que ligadas na terra será ligado nos céus. Para o pessoal, não sei o que eles pensam. Para nós, significa, se você mentalizar, sentir e pensar alguma coisa, tem consequências espirituais. Você não está fazendo só aqui. Você não dá um tapa em alguém só aqui. Se você faz isso, você age espiritualmente. Você mexe o que é espiritual. Você movimenta o que é espiritual. E as chaves do reino é conhecer estas coisas. As chaves do reino dos céus, o reino espiritual. Como é que a gente pode? Vamos conhecer como é que funciona. Então é pensamento, ligações, fluidos, uma série de coisas a gente vai aprendendo, transmissão do pensamento, que é para a gente compreender o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo. E aí a gente procura ser melhor, porque a gente é bonzinho. Ainda não está nessa fase, mas porque a gente é inteligente. E a gente já percebeu que se não for correto, fraterno, as consequências não são agradáveis. Então nós estamos sendo educados, acostumados. Vai fazer uma coisa errada, que é o nosso impulso, talvez a gente até chegue a fazer uma coisa, mas depois a gente diz, não devia ter feito assim, eu sei, olha o que eu causei, e a gente vai atrás e procura amenizar, procura compensar, então a gente vai conseguindo equilibrar a vida, sem entrar em grandes problemas, em poço muito profundo. Esse é o conhecimento que o Espiritismo nos dá, a luz que ele lança no nosso caminho.
Bom, chegamos ao nosso horário.